Agora aqui a gente vai ver como é que as meninas têm que lavar a sua região genital, tá? Primeiro, é sempre no banho, né? E usar um sabonete líquido, íntimo. A gente tem no supermercado vários sabonetes, né? Tem que usar, é bom usar o íntimo, por quê? Porque a vagina, gente, ela tem um pH diferente. E se você usar um sabonete que não tem o mesmo pH, ele pode modificar a flora da vagina, porque assim, olha só, vamos aqui pro passo 3, ó. A pessoa tem que lavar a virilha, né? E as dobras dos pequenos e dos grandes lábios. Uma coisa importante, a gente só lava a parte externa, ou seja, a parte de fora, né? Quando a gente fala de flora, a gente quer dizer o conjunto de bactérias, o conjunto de micro-organismos que fazem a limpeza ali da sua vagina, que é natural das pessoas. Tá? Então, não pode estar lavando dentro aqui, colocando coisa dentro de vagina, não. Sabonete dentro, não. Deus me livre. Tem que colocar só na região externa, só na parte externa, tá? Aqui é o protetor diário, né? O protetor diário, não sei se meninas, se vocês conhecem, mas ele é um absorvente bem pequeno, bem fininho. As meninas geralmente colocam ele quando estão próximo de menstruar ou depois, porque o fluxo sanguíneo fica bem pequeno, aí não precisa usar um absorvente enorme. Só que isso... Eu já vi, Já professora, viu, né? também usar quando tiver acabando, que fica pingando, aí Isso, bota. exatamente. Usando desse jeito aí é ok, é ótimo, mas tem mulher, gente, que usa o tempo inteiro, o ano todo, uma coisa dessa. Isso é muito agressivo, não precisa. Mas quem usa tem que ficar trocando isso aqui. Porque imagine só uma coisa lá o dia inteiro juntando um monte de bactéria. Vai causar alguma coisinha ali, né? Mas na frente, outra coisa. No tempo da menstruação, Doença. no tempo da menstruação, a garota ela tem que ter o cuidado redobrado. Então a mulher tem que ter uma higiene muito, muito boa. Você não pode ficar com absorvente o dia inteiro. Imagine você começar de manhã com o absorvente e vai até aí trocar só de tarde, 6 horas da tarde. Não pode, gente. Tem que sempre estar trocando o absorvente pelo menos 3 vezes durante o dia. Tem que ter um cuidado redobrado, porque isso aumenta o número de bactérias lá, tá? Na região genital. E outra coisa importante é a questão de calcinha de algodão, né? A gente tem calcinha de todo jeito, né? Mas o que acontece? Roupas muito justas e de tecidos que não é de algodão, né, fazem com que a temperatura lá da região genital aumente mais ainda. Já é quente por natureza. E aí você usando um material que esquenta mais ainda, vai fazer o que eu já tenho dito. Vai mudar a flora vaginal. Vai desequilibrar. E aí, o que acontece com a menina? Ela começa a ter inflamação. O que é inflamação, gente? É um corrimento. Fica saindo um líquido fedorento da vagina, muito líquido. E não é para acontecer isso. Quando acontece isso com a menina, é porque tá tendo alguma coisa errada ali no órgão genital dela. Tem essa liberação desses líquidos, mas não é muito. E também não tem um cheiro ruim, um cheiro de doença. Não é assim. Né? Quando a mulher está no período fértil, ela libera um líquido diferente. Mas essa inflamação que eu tô falando é uma coisa, é tipo uma massa, é uma coisa assim. Aí o que acontece? Quando a mulher tá com isso, ela tem que fazer um tratamento. Ela tem que ir no médico para ela começar a tomar, a injetar antibiótico na vagina. Por que acontece isso? Às vezes por falta de higiene, né? Ou por excesso também, usando esses... Oi. Como foi o nome desse. É um remédio que você falou? Antibiótico, foi? Sim, é um. Como é? É uma pomada que bota dentro de. Isso. Um bichinho que é tipo uma É tipo uma injeção injeção, e. exatamente. Isso ali é a pomada vaginal, que eles falam. A pomada Ah, vaginal, ela é tá. um antibiótico, exatamente para equilibrar as bactérias que estão na vagina. Porque se tiver bactéria demais, ela vai produzir inflamação. Tem que ter só um número razoável. E as mulheres sempre fazem isso, é muito comum. Muito comum Minha usar mãe. esse. É muito comum. Por isso que Vai. eu sei o que é que eu já vi ali dentro.
É, gente, é muito comum. Aí elas injetam durante uns 7 dias. É 7 dias que quando a gente toma antibiótico, a gente tem que tomar durante 7 dias. Aí ela injeta, aí ela vai ficar boa, tá? Vai melhorar. Muito bem. Tá, aqui tem uma coisa importante, ó. Práticas que devem ser evitadas quando a menina for fazer a higiene, sua higiene pessoal, ó. Usar a ducha vaginal. Essa ducha aqui, ela é tipo uma bombinha, né? Como eu falei pra vocês. Não precisa estar enfiando nada dentro de você, tá jogando água dentro de vagina. Não precisa não, gente. Tem que lavar só a região externa, tá? Por quê? Porque a região interna, os nossos micro-organismos, eles já fazem essa limpeza, então não precisa. Usar lenço umedecido, vocês conhecem esse lenço que a gente usa para tirar maquiagem, que eles são cheirosos. Não pode estar usando isso aí, porque tudo que tem substância artificial, ela pode danificar, vai danificar. Mesma coisa é o papel higiênico perfumado, não é muito bom. Pode causar alergia, né? A pessoa fica sem saber o que foi. E a outra que eu já falei é lavar dentro, né, da vagina, não precisa, tá? Vamos lá. Assim, ó, uma coisa importante que a gente vai falar aqui, ó. É algumas disfunções do órgão genital masculino. Os meninos, eles têm algumas disfunções que podem ser corrigidas com o tempo, tá? A primeira é a fimose, que eu falei pra vocês lá no início, chegou mesmo, viu? Messi. Murilo Messi. Olha só, gente. A fimose, eu não sei se vocês já viram isso, mas eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui, ó, é o pênis de um bebezinho, tá? O que que acontece? Qual é o normal? Qual é o jeito normal? O jeito normal é esse aqui, ó. Esse prepúcio, que é a pele, né, que eu falei, ela deve... um prepúcio normal, ele tem que se retrair. Ele tem que ser... Tem que aparecer aqui a glande, entendeu? Tem pessoas que elas nascem sem conseguir fazer isso. Esse buraquinho aqui é muito pequeno e ele não consegue pôr a glande aqui totalmente fora, né, do prepúcio. Quando isso acontece, o médico tem que fazer uma cirurgia, né? A gente chama essa cirurgia de circuncisão, tá? O que que acontece? O que que ele vai fazer? Deixa eu fazer bem aqui. Deixa eu fazer aqui a cirurgia desse menino, já. Ó, o médico, ele vai, tipo, cortar aqui, ó. Que é pra pele poder conseguir ser afastada pra cá. Qual é o objetivo? Ficar desse jeito aqui, ó. Esse é o jeito certo. É por isso que, quando eu falei lá que as pessoas que têm... que podem desenvolver o câncer no pênis são pessoas que têm fimose... É por conta disso, porque como ele não consegue retrair, ele não consegue tirar a pele, né, afastar a pele para trás, ele não consegue limpar aqui, né, a glande. Então, o que que acontece? O médico, ele faz isso, tá? Ele corta essa pele aqui, aí a pessoa consegue fazer isso normalmente. Quando a criança nasce, o médico diz, quando é menino, né, pra mãe ficar fazendo esse exercício de estar tentando afastar o prepúcio, ela tem que fazer. Se não conseguir com um determinado tempo, né, ela tem que fazer cirurgia, o bebê, viu? Outro probleminha que tem com os meninos, ó. Algumas crianças, elas podem nascer com um ou os 2 testículos sem descer. Ou seja, olha aqui, ó, isso aqui é um testículo, esse aqui. Esse menino aqui, ele só tem um testículo. O outro ficou aqui, ó. Esse meninozinho aqui, ele só apenas um testículo dele desceu. O outro não desceu. Isso acontece demais com os meninos. A gente chama esse probleminha aqui de criptorquidia. Pode ser que nenhum dos testículos desça ou desce só um. O que que acontece? Às vezes... O testículo, ele pode descer com o tempo. Quando o menino ficar mais velho, ele pode sozinho, naturalmente, vir para o lugar dele. Mas em outros casos, ele não vem. O que que acontece? A pessoa tem que procurar um médico. Aí ele tem que fazer uma cirurgia para o médico colocar, né, tirar esse testículo daqui e colocar ele no lugar dele. Às vezes, pode ser que não dê para colocar, né? Porque o testículo não tem
não dá não chega até aqui. Nesse caso, ele tem que retirar. Ele tem que resolver isso. Ou o testículo vai descer, ou ele vai ter que ser retirado. Porque se ele ficar aqui no abdômen, né? Nessa região aqui, pode ser que com o tempo, essa pessoa pode desenvolver o câncer. Tá? Isso aqui é um probleminha, não é muito simples. A pessoa tem que estar prestando atenção. Mas que pode acontecer com os meninos. A pessoa não é um mutante que veio de Marte porque tem isso, não. Isso acontece. Que mais? Olha só. Tem essa outra questão aqui, ó. A disfunção erétil ou a impotência, né? Que é também chamada. A gente viu na aula passada aí o seguinte, que os meninos, eles têm a capacidade, né? Do pênis ficar ereto, que a gente chama de excitação peniana. O que acontece? Muitos homens, muitos não, mas alguns homens, eles não conseguem manter essa excitação aqui. Ele fica só um tempinho, né, um tempo insuficiente para o ato sexual. E aí, o que acontece? Muitas vezes, essas coisas estão ligadas a fatores psicológicos, olha. Baixa autoestima, a pessoa não se sente bem com o seu corpo, aí isso mexe com a cabeça da pessoa e ela não consegue manter a ereção. Né? Tem várias outras questões psicológicas. E também pode ser problemas fisiológicos. Aí ele tem que procurar um médico. Isso aqui, ele tem tratamento. A pessoa tem que procurar ajuda, tá? Que tem tratamento. Outra disfunção dos meninos é a infertilidade. Né? Não é porque a pessoa consegue, o homem ejacula, né? Libera os espermatozoides, que ele vai gerar filho, não. Tem homem que ele não consegue gerar filhos. Por que isso acontece? Olha só. Aqui, ó, gente. Essa aqui é a quantidade normal, né? Aqui é um esquema, né? A quantidade normal de espermatozoide que uma pessoa ejacula. A gente vê aqui que são muitos em relação a esse aqui, ó. Tá bom. Tá bom. Essa aqui, a do círculozinho rosa, essa pessoa aqui, ela tem infertilidade masculina. Veja que ela só consegue ejacular pouquíssimos espermatozoides. Né? Isso aqui tem também tratamento. A pessoa tem que procurar um médico. Tá, gente? Outra questão, que eu acho que vocês já escutaram, né? A questão do câncer na próstata. Né? Esse câncer na próstata, olha, vamos ver aqui, ó. Aqui tem um esquema. Isso aqui é uma próstata normal, ó. De uma pessoa. Quando a pessoa, ela desenvolve, o homem no caso, né? Só o homem que desenvolve câncer na próstata. A mulher não tem isso não, próstata não. Então, quando o homem desenvolve o câncer, olha como fica a próstata dele, gente. Fica inchado. Inchado, enorme. Isso aqui dói muito, a pessoa não consegue nem fazer xixi direito. Ó, diz aqui, ó. A compressão da uretra diminui a força do jato urinário e dificulta o esvaziamento da bexiga. Isso aqui acomete homens com mais de 50 anos. Por isso, em novembro, né, que tem o Novembro Azul, que é uma campanha para incentivar os homens a fazer o tratamento preventivo. Né, que começa aí dos 40 anos para lá, ele tem que estar vendo como é que tá a próstata dele. Porque se for diagnosticado com antecedência, todo câncer, gente, se for diagnosticado com antecedência, ele é capaz de ser curado, tem mais chance.